A paz do Senhor, queridas! Você sabe como vencer seus desafios? Você já se viu como sendo alguém que tem um chamado ou que está atravessando o mar da vida? Vamos meditar hoje em Lucas, capítulo 8, versículo 22 ao 25, que diz assim a palavra de Deus. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam grande perigo. Aí os discípulos foram acordá-lo, clamando: "Mestre, mestre, vamos morrer." E ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. "Onde está a sua fé?" perguntou ele aos seus discípulos. Eles, temendo e admirados, eles perguntaram uns aos outros: "Quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem?" Quem é este? A nossa vida é uma constante travessia, que se inicia desde o nascimento e vai até a morte. Agora vamos imaginar o quanto já caminhamos e quanto nos falta caminhar ainda. E Jesus sempre se oferecendo para entrar no barco e atravessar conosco para o outro lado do mar. Este episódio narrado ocorreu à tardinha e eu quero te convidar a pensar na sua vida. Onde você é alguém que está atravessando a vida e que momento se faz tarde para você? Essa expressão indica que o dia está se findando e a noite está chegando. E este é o momento que estamos vivendo hoje. Não importa a nossa idade nem o quanto já atravessamos na vida. Se falarmos de vida espiritual, nós vivemos um momento em que podemos afirmar que já é tarde, não é cedo. Não estamos no meio e sim no final do período da igreja na Terra. E é justamente nesse tempo que recebemos um convite de Jesus. Vamos para o outro lado do mar? Diz a Bíblia que os discípulos aceitaram o convite e partiram. E ao vivenciarmos um temporal em nossa vida, nós precisamos nos perguntar quem ou que se propôs a vir conosco. Qual é a nossa força? Qual é a nossa fé? E que embarcação é esta em que vamos atravessar? Como é que eu vou vencer mais esse desafio? Se existe um propósito de Deus na nossa vida, certamente vamos atravessá-la com segurança. Porque ainda que o inferno todo se levante contra nós, ele não nos derrotará. Deus, ele nos chama para vencer. Ele não conhece derrota. Quando Daniel ele foi lançado lá na cova dos leões, ele não permitiu que o pavor da cova dominasse o seu coração. Paulo e Silas foram lançados numa prisão romana, mas o pavor da prisão não entrou em seus corações. Por isso eles cantavam mesmo tendo sido duramente açoitados. Agora vamos imaginar como é que alguém que está preso com duras penas pode cantar? A Bíblia diz que quem está feliz, canta. E quem está triste, ore. E que felicidade era aquela no meio das dores de Paulo e Silas? Pois é, quando temos aquele que transforma a dor em riso, assim nós podemos adorar e glorificar a Deus em meio a todo desafio.
Queridas, nós precisamos saber em quem nós temos crido de verdade. O apóstolo João, em sua velhice, ele foi aprisionado na ilha de Patmos. E ele foi exilado, sabe por quê? Por causa da sua fé cristã. Mas em nenhum momento nós vemos desespero em seus escritos. O pavor daquele lugar não estava dentro do coração do seu servo. Esta é a diferença de barco na água e água no barco. O mundo em que nós vivemos está sendo açoitado por todo tipo de temporal, o natural e espiritual. E todos os dias milhares de vidas naufragam nas drogas, na violência, na tristeza, na morte. São barcos que foram inundados pelas águas. Mas Jesus nos diz, não temais. Pode colocar seu barco na água, mesmo que você esteja vivendo no meio de um temporal. Vou estar à sua volta, diz o Senhor, e o pavor, o desespero e o medo não entrarão no seu coração, ficarão para o lado de fora. Não olhe para fora. Os relatos da TV, dos jornais, rádios, o que vemos pelas ruas, faz com que desistamos de valores dos filhos, da família, da fé, até de Deus. Pois vemos tanta gente se afundando e sendo destruída no mar da vida. Nós temos que olhar para dentro do barco, porque dentro dele está Jesus. O que temos fora, ao nosso derredor, é o nosso adversário. Lá em 1 Pedro 5, diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E quando olhamos muito para fora, o pavor do mundo nos atinge e acabamos desistindo de seguir a nossa direção. E nós esquecemos que o Senhor nos chamou para atravessar essa vida com segurança. E Ele nos chama como ninguém. Vamos lá! Chame Jesus para assumir o comando da sua embarcação. Clame como os discípulos fizeram. Mestre, não te importas que morramos? Senhor, salva-nos. Muitas vezes a gente precisa falar e clamar assim. Jesus se levantou imediatamente e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Este milagre é a confirmação do poder de Cristo sobre as forças da natureza. E Ele as criou e Ele mesmo as controla. A pergunta de Jesus mostra o seu assombro diante do assombro dos discípulos. Por que sois assim tímidos? Onde está a vossa fé? Se estiver em Cristo, vocês terão bonança. Só o Senhor é o nosso porto seguro. Em todo o tempo, de todos os desafios que vivemos. Os discípulos, eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sem dúvida, no meio de toda a luta, vendaval ou provação, Jesus está realmente com os que o têm como seu condutor, o seu Salvador. Não havendo, portanto, razão para o temor, gente. Ainda que o seu auxílio demore a chegar, nós iremos conhecê-lo como seus discípulos o conheceram. Se nossa fé estiver toda nele, dia a dia nós iremos nos surpreender, dizendo, quem é este que faz com que o mar e o vento se aquete? A resposta é Jesus, Jesus Cristo, aquele que nos chamou para vencer. Só Ele pode fazer você vencer todos os desafios da sua vida. Um grande abraço e fiquem com Deus.